Porque 90% das empresas estão implementando IA do jeito errado, e o que separa essas empresas que têm resultado das empresas que só gastam tempo e dinheiro. Oi, eu sou o Matheus Benhur, esse é o meu canal, e aqui a gente fala muito sobre marketing e IA para negócios. Então, se você gosta desse assunto, já me segue aqui, porque é um canal dedicado especificamente para a gente falar sobre isso. Então vamos lá, eu estou compartilhando aí com vocês o material que eu montei aqui, e o principal fator que a gente quer ver é essa questão da implantação da IA. Então a gente vê que no cenário global a adoção ela explodiu, a gente tem 88% das empresas que já usam IA em alguma função, 6% são high performers, ou seja, a IA ela gera impacto no EBIT, e 60% das empresas que investem em IA não geram nenhum valor material. E, gente, tudo isso foi com base aqui em estudos da McKinsey, né, e de outras empresas de pesquisa, e que trazem esse dado alarmante. Você imagina que o custo da IA não é um custo barato, principalmente quando a gente fala de um custo empresarial. E esses números assustam um pouquinho. Mas vamos seguir. Já no Brasil, a distância ela é ainda maior. E aí a gente vê aqui dados que assustam bastante. 72% das empresas brasileiras ainda estão nos estágios iniciais ou experimentais da adoção da IA. Então a gente vê que tem muito espaço, porém, só 29% vem um retorno significativo sobre o investimento. E aí quando a gente fala de retorno, gente, é realmente algo que gera um retorno financeiro para a empresa. Afinal, as empresas são criadas para darem lucro, né, e para serem rentáveis. E para cada 33 projetos pilotos lançados, apenas 4 chegam à produção. Cara, isso não é um grande problema, tá? Porque eu trabalho em uma área de produtos em uma grande instituição financeira e é normal a gente testar, voltar, porque isso é o dia a dia de produtos. Mas quando a gente está falando de tecnologia, tem uma questão da mentalidade, não é só o uso da tecnologia, mas qual que é a mentalidade que você tem para aquilo. E aí, seguindo aqui, a gente tem 2 erros muito comuns. O primeiro é implementar sem medir, né? A IA ela acabou virando projeto, não resultado. E para quem é gestor de produto, para quem é gestor de produtos digitais, é importante você saber o que você vai medir e qual impacto que você quer gerar. Então esse é o primeiro erro aqui. Segundo, confiar demais, revisar de menos. O humano, ele publica sem filtro, ele não sabe o que ele está publicando ali. Isso é um erro que ainda é muito comum, tá, gente? Então é importante ficar atento a isso. E a gente olha um dado alarmante aqui que o MIT ele traz pra gente, que é, para cada 10 horas economizadas com IA, quase 4 são absorvidas consertando o que a IA fez de errado. E aqui tem várias questões, né, das alucinações. Pode ser desde uma reg mal feita, até também uma falta de um processo de curadoria muito específico e sem retroalimentação. Então, isso é muito importante que a gente tenha no radar, porque essas 4 horas elas são valiosas e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses 2 erros agora. Quando a gente olha para implementar sem medir, a empresa ela adota a ferramenta, o time usa no dia a dia, a liderança acha que está inovando e muitas vezes só mede a adoção. Gente, isso precisa impactar em resultados reais do negócio. E essa definição do sucesso, do que vai ser medido, precisa começar antes do projeto. Eu vou compartilhar alguns cases aqui que vocês veem que são cases que geraram milhões de prejuízo para as empresas. Então isso é muito importante e precisa estar na mente de um gestor de produto, principalmente num gestor de produto com IA. E sem critério de sucesso, né, a gente sabe que qualquer resultado serve. E às vezes a gente tem muito a tendência de direcionar o resultado para aquilo que a gente quer, né? Por mais que às vezes seja algo que não é forçado, não é proposital, mas infelizmente nós temos essa mentalidade. E se a gente não seta logo no início, no discovery, no planejamento do meu produto, isso se torna algo muito crítico e que pode gerar um resultado muito ruim para sua empresa. Quando a gente vai aqui para a parte de case real relacionada ao erro 1, a gente tem o famoso IBM Watson for Oncology, que foi um sistema ali que gerou um investimento de 4 bilhões de dólares, né, o equivalente ali a 20 bilhões de reais, e nenhum resultado. Isso porque em 2012 a IBM ela prometeu que o Watson iria revolucionar o tratamento com câncer. Hospitais no mundo inteiro fizeram a aquisição do Watson, mas infelizmente o sistema ele foi treinado por apenas 1 ou 2 médicos e com casos hipotéticos, não dados reais de paciente. É claro, hoje com esses erros a gente aprendeu, né? A gente sabe que precisa testar com grande volume. Mas mesmo assim, gente, ainda tem empresas que não inovaram nesse sentido. O resultado é que ele fazia recomendações ali de tratamento
que eram consideradas inseguras e incorretas por oncologistas. E aí a IBM encerrou o projeto e vendeu a divisão para a Private Equity. Aqui o erro não foi a tecnologia em si, mas não ter definido logo no início o que eu queria medir, o que realmente importava, qual que era o resultado que eu queria. E aí qualquer resultado foi bom, mas na verdade para a IBM, né? Mas na verdade para o usuário isso não era o que ele queria e não era o que ele esperava. O segundo erro é confiar demais e revisar de menos. E, gente, é por isso que a curadoria de IA é muito importante. Você revisar as conversas, você ajustar os prompts e você ter um ciclo ali de melhoria contínua é fundamental para produtos com IA. A gente vê um caso aqui muito grave que foi a Air Canada, né? Que o chatbot prometeu que a empresa não podia cumprir. Então, como que funcionou, né? O chatbot da Air Canada informou a um passageiro que ele poderia solicitar tarifa de luto após a viagem. Já a política dizia o contrário. O passageiro foi ao tribunal, a empresa tentou se defender alegando que o chatbot era uma entidade legal separada, responsável por suas próprias ações, mas o tribunal rejeitou e condenou a Air Canada. Gente, aqui nenhum humano revisou o que estava sendo dito. E muito menos da onde a IA estava puxando aquelas informações. Porque a gente sabe, a IA generativa, ela foi criada para que ela seja criativa. Então, às vezes, até uma simples imagem, ela modifica algo na imagem, né? Seja uma imagem sua que você está gerando, seja uma imagem que você pede para ela gerar do ambiente. Então, cara, isso é fundamental, o processo de curadoria, de revisão do que está sendo dito, é algo muito importante. E aí eu quero trazer também o outro lado, né? Quais foram as empresas que acertou? E eu trago aqui um conceito que em inglês ele se chama Human Augmented AI, que basicamente é a IA potencializando o humano, né, ao invés de substituir ele. E aí tem dois cases de sucesso, um é da TIM, que usou Machine Learning para identificar clientes propensos a cancelar antes que isso acontecesse. E aí o time humano agia em cima da lista gerada para IA a fim de gerar uma retenção ali, aumentar os números de retenção com contexto e também com informações que o humano poderia trazer ali no momento do argumento. Um outro caso muito interessante é o da Nubank, relacionado a atendimento. Hoje a IA generativa da Nubank, ela personaliza cada interação no atendimento com base no histórico real da conversa. O humano ele define o critério e a IA executa ali o volume, o humano revisa. Isso trouxe para a Nubank ali uma redução no tempo de resolução e uma maior satisfação do cliente, porque a gente não tem coisa melhor do que você ser atendido e o atendente ter todo o contexto e ele conseguir te ajudar, ao invés de complicar a sua vida e fazer você perder muito tempo. E saibam que em atendimento, o tempo ele é super importante. As empresas cada vez mais elas estão buscando escalar o modelo de atendimento e quanto menos tempo o operador passa com o cliente, mais ele consegue atender clientes em quantidade. E aí eu acho que tem um ponto muito importante, essa deve ser a mentalidade de todo gestor de produtos com IA e de qualquer pessoa que for implementar IA nos processos da sua empresa e no seu dia a dia. A IA, ela não vem para te substituir, mas ela vem para potencializar. E aí, aqui eu acho que tem 4 pontos que eu gostaria de deixar muito claros aqui para vocês. O primeiro é que o problema ele deve ser definido antes de você escolher a ferramenta. Você precisa entender qual é a dor que você quer resolver, qual é o custo atual em tempo e dinheiro, porque a partir da dor você desenvolve a solução, você pensa na ferramenta. Mas se você começa com a solução antes, você acaba não sabendo qual dor você quer resolver e qual que é o resultado que você quer atingir. Isso é muito importante. Já o segundo aqui é você estabelecer uma métrica de sucesso antes de começar. Então, definir minha dor. Eu sei para onde eu quero partir, eu defini qual que é o critério. Como que eu vou saber se funcionou ou se não funcionou? Isso é muito importante, é o que a gente está falando aqui do ciclo de desenvolvimento de um produto, de uma solução com IA. Já o terceiro ponto é você manter o humano no looping, especialmente na revisão, que é o processo de curadoria que eu venho trazendo aqui. Então, a IA, ela executa enquanto o humano, ele traz o contexto, o julgamento e todo esse ciclo aqui de melhoria contínua. O quarto é medir o impacto real, sem dado, sem decisão. Então, quanto tempo que foi economizado, o que mudou nos resultados, isso foi rentável? Isso está te dando um retorno? Só com isso que você consegue escalar com segurança
E é muito isso que, como gestor, né, de produtos, de projetos, você precisa olhar. Afinal, a empresa, ela investe ali com foco, né, em ter lucro. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E se tiver dúvidas, manda aqui no comentário para que a gente possa se ajudar, né, e criar essa comunidade aqui em torno de desenvolvimento de produtos com IA e de soluções com IA. Se você quiser entender um pouco mais sobre o assunto, fica à vontade para me seguir e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.